Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar ainda sobre uma parte da conversa que tivemos lá no CTR Pelé com o Pedro Caixinha. E foi um tópico que me chamou a atenção, até pensei em deixar mais para frente, mas bom, como ele cita outros jogadores ao também falar disso, é sobre dois jogadores na verdade, e ele cita os dois em funções ali parecidas. Falei, bom, então, e eu acho inclusive que um deles pode ser titular no domingo, não duvidaria. Então, resolvi fazer hoje já, né? Mas antes de falar isso, tenho dois recadinhos aqui. Um que eu estou falando há um tempo. Se você curte futebol internacional, seleções de futebol inglês, espanhol, tudo mais, eu fiz um novo canal, segundo canal, que eu estou deixando no final de todos os vídeos, que é o Garden Futebol Internacional, para falar sobre isso lá. Inclusive eu postei o segundo vídeo, ainda não saiu, né? Vai sair daqui a pouco, mas já está gravado, editado, tá lá. Segundo vídeo do canal lá no ar também. E o outro é para agradecer o pessoal, faz tempo que eu não faço isso, estou devendo isso, né? O pessoal que se tornou membro novamente ou que é novo membro no canal também. O Rony Lima, por exemplo, o Jorge Amorim, esses renovaram, por exemplo. O Arthur Ribeiro também renovou. O Matheus Campos, que se tornou membro há menos de um mês, mas nunca tinha falado o nome dele, então obrigado, Matheus. Danilo Caneziro também se tornou membro, já está com a gente há 2 meses aqui. O Matheus da Silva, o Ednei Santos, o Anderson Rodrigues, a Giovana Sabatini, o Antônio Albano, Bruno Santiago, o Everton Zé Baleiro, Cristiano Augusto, o Michel Palamede, o Giovanni Freitas, a Tamiris Espinosa, o Gabriel Reuco. Perdão, Gabriel, não sei se fala assim seu nome, se eu falei errado, me corrija. O Wagner Borja, o Fábio Rodrigues, o Guto Alves, a Gabi, olha só, a Gabriela Brino, o Guilherme Guimarães, enfim, muita gente aqui também, que preciso fazer isso mais vezes, mas muito obrigado a todos, é muito importante o apoio de vocês, não só assistindo os vídeos, mas também no clube de membros. Quem não pode ou não quer também, só assistindo já ajuda bastante. Aí deixa aquele like no vídeo, né, também se inscreve no canal, que aí ajuda ainda mais, tá certo? Recados dados, foram esses dois. Então, falar sobre os jogadores que são o Zé Rafael e o Álvaro Barreal. O Zé tem uma questão, eu vou até falar primeiro dele porque é um jogador que todo mundo tem mais expectativa, só que tem a questão de que ele vai demorar para jogar, né? Ele ainda está se recuperando, né, da cirurgia lá da coluna, né? Ele deve treinar só em abril, né? Não sei nem se no começo de abril, eu acho que mais pro final, né? Para ficar à disposição talvez final de maio ali, né? Enfim, é uma cirurgia também que foi muito complexa. E aí até pensando, né, se eu gravava ou não, eu falei, caramba, mas é tão lá para frente ainda o Zé, que eu vou até abrir aqui, por exemplo, num cenário otimista, ele treinando em abril, ficando pronto para jogar em maio, vou colocar até, eu vou tirar só o primeiro jogo de maio, que é contra o Grêmio. Ele teria Ceará, Corinthians, Vitória, Botafogo e Fortaleza. Aí 5 jogos. Aí depois tem a pausa já pro Mundial. E aí o Brasileirão só volta em julho, desculpa. Maio são, na verdade, eu falei a partir de maio, né? Porque alguns desses jogos que eu citei são em junho. Julho é a pausa do Mundial. E aí o Brasileirão só volta lá pro dia 12 do mês 7. 12 ou 13, que é a data base mais ou menos. Então, ainda vai um tempo até o Zé jogar, né? Esse é meu ponto aqui. Mas todo mundo cria expectativa porque, óbvio, é um grande jogador, né? Ao longo da carreira mostrou isso, vem de uma passagem muito boa no nosso rival, inclusive fazendo gols na gente algumas vezes, né? O jogo de 2023 do Brasileirão, que a gente vence por 2-1, ele faz gol no Palmeiras, inclusive, né? Mas enfim, o Caixinha falou sobre o Zé e ele disse mais ou menos, óbvio que eu não lembro as palavras certinhas, mas tem... fui fazendo umas anotações, né, enquanto ele ia falando, claro. E aí ele falou que conversou muito com o Zé. E o Zé falou que chega ao Palmeiras como camisa 10, que é verdade, ele era no Bahia, né, o camisa 10. Ele vira camisa 8 e depois vinha atuando como 5, já nos 2 últimos anos, né? Ele falou, eu faço as 3 funções, de acordo com o Caixinha. Mas o próprio Caixinha prefere ele como camisa 8. Ou seja, no lugar do Gabriel Bom Tempo. Óbvio que ele não estou falando que ele vai tirar o Bom Tempo para jogar o Zé de qualquer forma, não é isso. O ponto é na posição que o Bom Tempo atua hoje, certo? O camisa 8.
segundo homem de meio de campo, chegando na frente, com o João Schmidt sendo esse primeiro cara da construção. E eu vou até tentar deixar campinhos aqui enquanto eu falo. Vou deixar, só não sei se eu vou deixar já a partir de agora, mas enfim, vocês entenderam. E aí eu vejo um problema, porque não necessariamente um problema, porque o Zé, se voltar fisicamente bem, a gente sabe que tem muito mais qualidade. Eu arriscaria dizer que até que qualquer primeiro/segundo volante que o Santos tem hoje, né? Mas ele vinha atuando realmente como primeiro volante. E aí até pego uns números que eu trouxe no vídeo de contratação dele. Por exemplo, o Zé, ele tem uma média, teve no último Brasileirão uma média de interceptação de 3 interceptações por jogo, com 7 recuperações, e metade dessas com taxa de sucesso aí. Ou seja, um jogador que defensivamente tem entregado bem, são bons números. Nos duelos defensivos, também falei até na época, ele vence mais da metade, enfim. Passes pro terço final, por exemplo, mesmo ele sendo um cara, ele era um camisa 5, mas que tinha uma liberdade para chegar, porque no ano passado o Richard Rios acabou sendo esse segundo homem e o Zé o primeiro. Nos anos anteriores, por exemplo, em 21, que ele era o camisa 8, era o Danilo, que está no Nottingham Forest, que é muito bom jogador. O Danilo era o primeiro, porque tinha mais qualidade para fazer essa primeira saída, e o Zé o segundo, porque o Zé também conseguia, tinha muita força para chegar na frente. Em 23, em alguns momentos, o Gabriel Menino era o primeiro volante, o Zé o segundo, em alguns momentos o próprio Zé era o primeiro, o Menino o segundo, enfim. Então, eram outras dinâmicas. No ano passado, pelo Richard Rios ter mais, ser um cara mais habilidoso, né, um jogador até talvez mais criativo que o Zé, era o Richard que tinha essa liberdade, o Zé era o primeiro homem. E aí, até estava falando, passe para o terço final, ele tentou 4.12 em média no Brasileirão no ano passado, com uma taxa de acerto bem alta. Só que a tendência é que se cada vez mais tente, erra um pouquinho mais, evidente, mas não é lá um número absurdo assim. O meu medo é ele ter, não que ele tenha menos criatividade, mas ter desacostumado um pouco de jogar com essa função, mais ou menos isso. No Bahia mesmo, que ele era o camisa 10, ele nunca foi um cara de dar muitas assistências, ele era um meia que chegava mais para finalização, era o homem das bolas paradas, enfim. Então, por isso que eu fico meio assim. Eu preferia muito o Zé ser esse primeiro homem, porque matava um outro problema também, que para mim, eu já falei aqui várias vezes, inclusive, o Schmidt às vezes demora um pouquinho demais para tomar uma ação, para escolher a execução de um passe ou não. E é um jogador que fisicamente não é tão privilegiado, pronto, digamos assim. Um jogador que não é tão forte, não é tão rápido. O Zé, se atuando como esse primeiro homem, teria essa qualidade no passe e teria essa força para chegar na frente também. Ele sendo o segundo, imaginando ele no lugar do Bom Tempo, até acho que ele também faria com qualidade, claro, essa chegada à frente. Mas aí o meu medo você vai tirar o Bom Tempo, que foi o jogador que mudou a dinâmica do meio de campo do Santos. Então, o ideal para mim, né, na minha cabeça, claro, o que seria bom seria o Zé como primeiro, o Bom Tempo como segundo. 2 jogadores de qualidade, dinâmica, com movimentação, com chegada na frente, né, para poder, por exemplo, aproximar do Neymar e ajudar o Neymar. Tanto o Zé Rafael quanto o Bom Tempo, claro, mas na minha cabeça, repito, o ideal seria os dois jogando, que a dinâmica seria muito mais interessante e acho que o ganho físico também. Isso, claro, estou falando tudo isso, mas sempre pontuando, se o Zé estiver bem fisicamente, o que a gente torce para acontecer é óbvio, né? E o segundo jogador, já saindo da parte do Zé, né, é o nosso querido Álvaro Barreal, que o Caixinha também falou, sobre o Álvaro Barreal, abrindo as minhas anotações aqui novamente, só um minuto. Ele falou também nada de novo, tá? É que ele disse que o Barreal estava treinando bem, né? E que enxergava ele como fazendo aquelas 3 funções pelo lado esquerdo, o corredor esquerdo inteiro, né? O lateral esquerdo mesmo, o ponta esquerda e o meia pela esquerda. E aí tem uma diferença, por exemplo, o meia pela esquerda, no nosso caso, do nosso time, é o armador, que no caso não é o Neymar, né? Às vezes é o Soteldo quando o Neymar não está à disposição. Nesse jogo específico, de agora, de domingo contra o Vasco, se o Barreal for titular, por exemplo, ele vai ser esse meia do lado esquerdo, mas ele não é um cara criativo, não é um cara de achar o último passe para finalização. Tem um bom passe, claro, mas não é esse meia armador, né? É isso que eu quero dizer.
Então ele precisaria em teoria de mais ajuda, e aí pode ser, é o Bom Tempo que vai ser esse cara chegando na frente, ou é o Soteldo que vai fazer daquele jeito mesmo, que o Santos tem formado, como eu até mostrei no vídeo de ontem aqui, se você não viu tá bem legal também, vídeo sobre a marcação pressão e a dinâmica de ataque, em alguns momentos quando rouba a bola, enfim. Que seria o Soteldo jogando no lado direito e fechando um pouquinho por dentro para mim formar um quadrado, né, com os dois volantes, e aí seria o Soteldo e o Barreal. Ou você deixaria o Bom Tempo subindo para ser esse cara e jogar perto do Barreal, e aí você teria dois caras mais de chegada na frente, e dependeria muito de jogar pelas pontas, o que eu não acho um problema, é só uma escolha, questão de escolha mesmo de jogo. E o Caixinha até ainda falou que, quero pegar certinho, né? Como eu falei, não nessas palavras literalmente, mas foi algo dentro disso. Que ele explicou também sobre isso, né? Que não era meio armador exatamente, é óbvio, né? Até porque é questão de característica do jogador, né? Ele falou, é um jogador que tem boa dinâmica e boa finalização de média distância. Interessante, interessante. No Cruzeiro ele não fez muitos gols, né, e tudo mais. Até anotei de novo, falei no vídeo de contratação dele, estou com o meu caderninho aqui olhando os números dele do ano passado. Fez 2 gols no ano, né, 4 assistências. Mas não é um jogador que me pareceu arriscar tanto. E aí a questão pode ser questão de orientação, o Seabra não preferia ele assim, o Diniz também não sei. Com o Diniz, por exemplo, e aí eu já passo até para falar sobre isso, né, do Campinho. Com o Diniz, ele era um cara de ser o meia esquerda, pelo lado esquerdo mesmo, próximo do lateral, como mais ou menos um 4-2-3-1, e o Verón era da direita, inclusive, né? Com o Seabra era um pouco diferente, com o Seabra ele era esse meia de chegada na frente para auxiliar o Matheus Pereira, que era o armador, né? Então ele não são funções um pouco diferentes ali, e com o Diniz era um cara bem mais aberto. Acho que se ele for titular efetivamente domingo, vai ser mais ou menos a função que ele fazia com o Seabra quando o Cruzeiro atacava, né? E aí até volto a dizer do Campinho, dele caindo pelo lado esquerdo, com o Soteldo e tudo mais, ele sendo o armador. Só que nesse caso, e aí do Barreal me preocupa um pouquinho, porque não por conta do Barreal, e sim pelo encaixe todo. O próprio Caixinha citou isso, né? Que o lado esquerdo do Santos é muito sobrecarregado. O Neymar cai por ali, o Guilherme, o Barreal tende a ir para esse lado. O próprio Soteldo, quando está como armador, também cai para a esquerda, e até quando ele está na ponta direita, ele entra, né, para o meio para ajudar o Neymar, ou que seja quem for o armador, mas tende a buscar um pouquinho mais o lado esquerdo. Claro que aí com uma zona de campo pré-determinada que ele tem em teoria para atuar, ele vai ficar mais para a direita, mas pode puxar um pouquinho mais também para o lado esquerdo. Então eu fico um pouco assim, será que esse lado esquerdo domingo também não vai ser, o Santos vai ficar torto, entre aspas, para esse lado? Pode ser algo aí a se observar também. Mas enfim, coisas sobre o papo com o Caixinha que achei que valeria a pena trazer aqui para vocês, especialmente porque tem um jogo já domingo, amanhã, não sei se a gente vai fazer pré-jogo, estou com umas ideias aí, não sei se irão se concretizar, mas qualquer coisa a gente aparece aqui no canal, é óbvio. Mas é bom que mostra um elenco que tem alguma perspectiva, né? Temos uma perspectiva de jogadores ainda a retornar que podem agregar, jogadores que já estão no elenco e estão bem, aparentemente, né? Como diz o Caixinha. E o último ponto, que é a versatilidade, né? Já até tem vídeo disso aqui no canal também. Nesse vídeo da versatilidade eu não lembro se eu falei dele também, do Barreal, mas eu falei do Tassiano, eu falei do próprio Verón, acho que o Soteldo também, acho que eu citei o Soteldo. Pelo Soteldo justamente, inclusive o Caixinha, talvez eu faça vídeo disso também nos próximos dias aí. Elogiou muito o Soteldo em outras questões aí, e a gente talvez traga para cá depois. Mas, então, jogadores versáteis, coisa que ele valoriza muito, e a gente alertou desde o começo, né? Porque é um técnico que varia uma forma de atacar quando o time tem a bola, de marcar quando o time não tem a bola. Então é sempre importante ter jogadores que entendam mais de uma dinâmica na hora de atuar. O que você acha disso? Então, se puder, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser também se inscrever no meu segundo canal, aqui o Garden Futebol Internacional. Até a próxima. Valeu, pessoal.